Olá, olá, olá! Saudações! Devido a um problema de rede aqui no meu, pelo menos aqui na minha residência, estamos começando aqui o nosso Conversa Cidadã, a nossa 19ª Conversa Cidadã. Quase 20 conversas já da gente aqui. Eu e Cristiane Jatene, uma historiadora, uma psicóloga, no segmento fenomenológico existencial, uma terapeuta de casal, família, comunidade. Ela tem sido a nossa parceira desde o ano passado, nessas 19 conversas que tivemos, né? Então, toda segunda-feira, às 20h30, nós já temos alguns seguidores que já estão mais acostumados a estarem com a gente, mas sempre existem aqueles que estão aqui nos acompanhando ao vivo pela primeira vez ou no IGTV pela primeira vez. Então, por isso, todas as vezes que iniciamos essa conversa, lembramos que este perfil, Unidos por Arthur Alvim, ele está relacionado a um projeto comunitário e voluntário do mesmo nome, Unidos por Arthur Alvim. Um projeto que foi criado, idealizado por Edina Vieira Bueno, uma moradora aqui da nossa região. Então, todas as segundas-feiras, 20h30, estamos por aqui. Hoje, alguns minutos um pouco mais tarde, devido ao problema de rede que eu tive aqui. Mas já vi que a Cristiane está online. Vamos chamá-la para a nossa conversa desta segunda. Vamos aguardar. Boa noite, pessoal que está entrando. Estamos aguardando os nossos vários temas nessa noite. Oi, Al. Olá. Você Tudo pensou que bom? ia ser abandonada nessa noite, né? Você falou assim, ué, o que que acontece? Não, eu tava esperando um pouquinho, não esperei muito, não, te dizer. E aí eu vi que não tava online. Eu imaginei logo, falei, é um problema de conexão. Daí logo você apareceu. É, mas é verdade, eu já tive esse problema hoje à tarde, eu tive um problema também com conexão hoje à tarde, pensei comigo, tomara que não aconteça na hora da live. É, Ainda bem que foi pouco, deu para entrar, recuperar rapidinho. E hoje nem choveu, né? Às vezes a gente fala que é por por conta de causa da chuva, mas hoje nem chuva. choveu. Não Mas a tem gente muita nunca sabe o que que acontece. explicação, né? Boa noite, então. Boa Boa tarde, bom noite. dia, porque boa noite para os presentes aqui, boa tarde, bom dia para aqueles talvez que vão Olá, nos né? seguir em outros Olá, horários. olá Né? pro Olá, pessoal saudações do gerais. IGTV. Tava ouvindo você falar que hoje é 19ª, né? Que legal. É que como é semanal, já passaram muitos meses, né? E parece que é mais Exatamente. tempo. Que bacana. Então a semana que vem é a nossa conversa número 20. Nossa conversa número 20 é motivo para comemoração, conversar 20 vezes em cima de um tema tão importante como cidadania, né? É. Durante a semana, nós do projeto, a gente conversa com as pessoas mandam. As pessoas são muito tímidas para mandar na página, uma coisa que eu tenho observado. Poucas Aham. pessoas se dirigem à página com comentários, mas elas mandam pessoalmente para a Edina, mandam para mim no meu pessoal, comentam. Então, são dessas falas e desses comentários que nós vamos nos nutrindo de uma maneira geral para conversarmos aqui às segundas-feiras, Eu né? queria aproveitar isso que você está falando. Hoje, por exemplo, eu botei aquela frase que eu tenho falado desde setembro: você não quer saber de política, mas a política não quer, a política quer saber de você. Justamente porque o que a gente tenta dizer é que política não é só política partidária, é toda a forma como a gente se coloca na vida o tempo todo, como que a gente vai fazer as escolhas e tudo mais. Eu sempre digo aqui, né, gente, a gente não tem uma monetização. A internet virou um negócio, essas mídias sociais. Então, quem tem mais dinheiro aparece mais e os conteúdos são aproveitados por um número maior de pessoas. Então, eu queria pedir para essas pessoas que gostam, que acompanham, eu acho que tudo bem elas não quererem fazer comentários ou se manifestarem, mas se puderem curtir e compartilhar os nossos vídeos, isso vai fazer com que mais gente tenha acesso a esse conteúdo. Entende?
Isso seria É bem isso que acontece aqui. uma colaboração legal para quem gostou, né? Não todo mundo, gente. Que se você gostou, se você achou que tem alguma coisa ali para as pessoas que as pessoas podem aproveitar, curtam o vídeo e compartilhem, porque isso faz o Instagram entender que as pessoas que estão vendo estão gostando do conteúdo, e aí ele mostra para mais pessoas. Hoje eu pus essa frase, o nosso folder, e quase o Instagram não mostrou para muita gente. Então eu observo muito isso, né? É isso. Aproveitar para pedir aí. Muito bem. Bom, isso posto, Cristiane, as conversas, como não poderia deixar nesses últimos dias, né? Acredito pelo país todo, tenha sido um assunto geral, foi a questão do posicionamento que nós tivemos lá em Brasília, da ocorrência daquele deputado que acabou sendo preso em razão às postagens que colocou, as atitudes, enfim, ele tinha uma lista de coisas ali para ter sido colocado na condição que foi. Isso foi um comentário muito grande. As pessoas, de uma maneira geral, entenderam que foi algo de positivo a postura que se teve, porque muita gente esperava que alguma coisa fosse acontecer e ele fosse sair pela tangente, né? As pessoas entenderam como um ponto de ânimo essa postura lá. O segundo fato muito comentado mesmo, o problema das vacinas, né? A postura cidadã das pessoas em relação à vacina, não é? Não estou falando do caso das postagens da aplicação da vacina, né? Que isso foram casos pontuais. Nós temos profissionais da saúde, em sua maioria, de muita responsabilidade, para os quais nós temos que tecer agradecimentos e não críticas. Então, foram casos pontuais que soubemos aí no país de que pessoas disseram que estavam aplicando, não foi não foi essa a tônica, mas sim justamente a postura anticidadã, das pessoas procurando, não sei se no desespero ou se na procura de levar vantagem mesmo, se colocando em condições não dentro do planejamento para tomarem essa vacina, né? E um terceiro ponto é algumas pessoas que talvez para não dizerem diretamente que discordam de algumas das posturas que nós mantemos aqui até aqui, e isso para mim completamente natural, nós respeitamos, nós não estamos aqui para pregar nada, não estamos levantando nenhum tipo de bandeira partidária, partido nenhum. Nós estamos falando de fatos concretos e históricos que nós temos vivido desde o descobrimento do Brasil e que vão ficando à margem à medida que os anos vão passando, né? Sobretudo um período, nossa, que eu não sei nem como dar a fala para o período da ditadura que nós tivemos, né? Que foi um período crítico, terrível, e que, vez ou outra, é sempre presente, é um monstro presente que a gente tem na nossa realidade, né? Então, essas pessoas dizem o seguinte: mas eu vejo que vocês falam, mas não é só no Brasil que nós passamos por essas dificuldades. É uma pandemia. O mundo inteiro está passando por essas dificuldades. Não é só o povo brasileiro. Então, não é só culpa desse ou daquela autoridade, né? Então, vamos conversar um pouco sobre isso hoje, Cris? Vamos. Saiu a semana passada um estudo da Nova Zelândia. Procurem na internet. A Nova Zelândia nem é um país com orientação mais à esquerda. E esse estudo mostra que o Brasil foi o país que pior lidou com a pandemia.
Não é um dos piores, não. O pior. O pior. Não houve lockdown no Brasil. As pessoas não respeitaram. E as pessoas não respeitaram porque houve uma ação direta do Poder Executivo incentivando que as pessoas saíssem às ruas. O que isso acarretou no Brasil? Acarretou muito mais mortos e uma demora muito maior da recuperação da economia, que é o que a gente ainda está vivendo. Mais grave que isso, enquanto todos os países corriam aos laboratórios para negociarem ou as vacinas ou os insumos, o Brasil se negou a comprar da Pfizer, sendo que o Brasil tem condição de produzir e exportar a vacina. Então não somos nós que estamos falando, o mundo todo está falando. O nosso chefe do executivo está sendo processado no Tribunal Penal Internacional, no Tribunal de Haia. Eu, Cristiane, como psicóloga, no dia 17 de março de 2020, ou seja, quase um ano atrás, escrevi e junto comigo assinou o psiquiatra Alexandre Valverde. Nós escrevemos que aquela conduta do chefe do Poder Executivo iria colocar a vida da população em risco. Que ele precisava ser afastado da gestão da crise para não prejudicar a saúde dos brasileiros. Vocês imaginam a tristeza que eu sinto de um ano depois, saber que tem mais de 1.000 mortos por dia, nós não temos vacinas, 2,6% só da população brasileira foi vacinada. Nós não temos vacina suficiente. Enquanto não tem vacina suficiente, novas cepas do vírus vão sendo produzidas. Quase 250 mil mortos. As pessoas, 14 milhões de desempregados, as pessoas nem procuram mais trabalho. É muito grave a situação de saúde pública e da economia, consequentemente, porque para a economia ir bem, tinha que ter cuidado da saúde. Eu não estou aqui, nem você, te conheço bem, a gente não está aqui nem para educar, nem para doutrinar ninguém, a gente está aqui para conversar e estimular as pessoas a terem pensamento crítico. Prestarem atenção nas coisas, não olharem, não se informarem só numa fonte, não se informarem com fake news que chega no WhatsApp, no Facebook, sei lá por onde. Isso é desonesto intelectualmente. E aprender a estudar e a ter pensamento crítico é um exercício que a gente tem que fazer. Ah, mas eu não fui estimulada na escola. Não faz mal, você pode aprender. Você sabe que psicologia foi minha segunda faculdade. E tinha uma matéria que eu não lembro mais o nome, mas era as bases que formaram a psicologia. Então tinha liberalismo, romantismo, as disciplinas. E tinha uma menina jovem, ela não estava conseguindo passar naquela matéria. E um dia ela chegou para mim e falou, você pode me ajudar? Eu falei, claro, eu posso te ajudar, mas você vai ter que sentar a bunda na cadeira e estudar. Falei exatamente assim para ela. Eu falei, eu vou te dar uma aula básica para você entender do que se trata,
vou te dar os textos que você vai ter que estudar, você lê, estuda. Se você tiver alguma dúvida depois de ter estudado, você me procura e eu te ajudo. Ela passou na prova. E a professora veio perguntar o que tinha acontecido. Ela falou, a Cris me ajudou. E aí depois nós conversamos, ela me agradeceu muito, ela falou, nunca, ninguém na vida tinha me incentivado a estudar. Nem na escola, no meu ambiente familiar não era assim. Ela falou, eu vim fazer faculdade porque eu queria. Aí ela falou pra mim assim, mas eu não gosto de ler. Eu falei, então você não pode ser psicóloga. Se você quiser ser psicóloga, você vai ter que ler muito, não só sobre psicologia ou sobre a abordagem que você escolher. Você vai ter que ver muito filme, ler livros de literatura e de se informar, enfim. Mas o que eu quero dizer é que a gente não está aqui para doutrinar ninguém. Ninguém precisa concordar com a gente, mas a gente aqui não trata com fake news. Eu não trato com fake news para ninguém. Eu não gosto de ser enganada. E acho que está acontecendo uma coisa muito grave na política brasileira e mundial. Já fiz aqui live do livro Engenheiros do Caos. Então é isso. Quer dizer, o Brasil, o mundo todo sabe o que está acontecendo aqui. E eu, sinceramente, me sinto indignada, porque eu tenho direito à vacina. Eu tenho direito que o SUS aplique a vacina. Eu já podia estar tendo uma vida normal. Eu, você e todo mundo que concorda e discorda com a gente. O Brasil é modelo, o programa de vacinação brasileiro é modelo no mundo. Tem 22 milhões parados que não foram aplicados na vacinação. Então, assim, sinto muito. Eu não tenho como aprovar uma gestão dessa. É uma calamidade, uma tragédia que podia ter sido evitada. E que não parou, continua. Eu não sei, eu tô aqui confinada, sem saber quando vou tomar vacina por uma doença contra a qual existe vacina. Vocês pensaram já nisso, gente? Nós estamos correndo risco de vida toda vez que a gente sai na rua e está ficando em casa, a gente não pode se ver, não pode abraçar nossos amigos por causa de uma doença contra a qual existe vacina. E o nosso governo não quis comprar as vacinas. Não se mexe, ao contrário, se mexe para a gente não ter a vacina. Então, é uma tragédia sem desculpa. Não tem desculpa para isso, porque podia ter sido evitada. É um olhar que muitas vezes as pessoas não param para analisar, né? Que é um tema também que já foi comentado aqui, né? Essa paralisação das pessoas em relação ao que acontece, em cima disso vem um comentário, as pessoas dizendo, esse eu ouvi na feira, tá? Era um senhor dizendo assim, mas o Brasil tem mais de 200 milhões de habitantes. Na época era muito menos pessoas que tinham morrido, mas já era uma quantidade considerável, né? A gente nunca ficava contabilizando, né? As pessoas morrem também de outras doenças. Eu acho que as pessoas pressionam a gente, ficam falando todo dia dessa quantidade de gente que morre, que gente vai morrer mesmo. Quer dizer, parece que aquilo é martelado na cabeça. E a pessoa não percebe que essas pessoas que morreram, elas não precisariam morrer. Sim. É Então, esse olhar que as pessoas não têm. É muito é uma diferente. coisa muito grave. É uma coisa muito grave a gente não pensar. É para isso que a gente está aqui. A gente está aqui para conversar e estimular isso, ter um pensamento crítico, sabe? O Paulo Freire dizia que quando a educação não é libertadora, o sonho do oprimido é ser opressor. Como é que um cidadão desse está sendo prejudicado e faz uma fala dessa? Ele não sabe o que ele está falando. Ele não sabe que ele está falando contra ele.
Ele não sabe que ele foi convencido a se expor a uma doença altamente transmissível e letal. Ele não sabe que o dinheiro do Estado é da população. Se você é chefe de Estado, você tem que servir a população. Eu já falei aqui, gente, o SUS demorou 30 anos para ser construído. O SUS é um modelo para o mundo. É o maior sistema de saúde público do mundo. E não foi sempre assim, eu já expliquei aqui, os ricos se tratavam ou no exterior, ou com os médicos que tinham se formado no exterior. Os trabalhadores tinham uma assistência de saúde pública vinculada ao INSS, e os pobres ficavam com a filantropia. O Sistema Único de Saúde é universal, qualquer brasileiro pode ter sua carteirinha e é atendido. E ele atua desde o posto de saúde até para você tirar a sua temperatura, até cirurgias de alta complexidade. O SUS está sendo desmantelado. É muito grave um povo que se convence a apoiar ações que são contra ele. É gravíssimo isso, gente. Isso é falta de informação, é falta de interesse em procurar saber. Sabe? Diante dessas falas, a gente percebe uma espécie de. Não sei se é muito feio dizer isso, que parece que é uma preguiça, né? De parar e pensar. Eu acho algo que de verdade, assim, se o ser humano se visse, nem existiria psicologia. Mas eu acho que de verdade não é só uma preguiça. A pessoa realmente acredita que aquilo é verdade. Tem a preguiça, tem a negação, porque as pessoas têm medo de uma pandemia como essa, né? Mas eu acho que essa pessoa nunca aprendeu. Ela nunca aprendeu a questionar, ela nunca aprendeu a pesquisar dados, a verificar o que está correto, o que não está correto. Sabe, os governos do PT e aliados, é óbvio que houve corrupção, como houve nos governos do PSDB, em todos os governos, mas não tinha os instrumentos. Essas leis de delação premiada, lei da ficha limpa, independência do Ministério Público, isso tudo foi feito, lei de transparência da informação, isso tudo foi feito nesses governos. Esses governos deram os instrumentos, mas ninguém imaginava que isso ia ser usado como guerra política dentro da justiça em colaboração com outro país. Mas assim, as pessoas... Já ouvi gente dizer que esses governos quebraram o país. Esses governos deixaram mais de 340 bilhões de dólares em reservas cambiais que esse governo atual está queimando. Esses governos construíram pré-sal. O pré-sal, descobriram, né, trabalharam para que isso acontecesse. O pré-sal foi um motivo de espionagem da presidenta da República Brasileira. Porque os Estados Unidos age como um império. É muito importante entender essa noção de império, colônia e o que é agir como um império. E o lastro do dólar é em petróleo. Por isso que os Estados Unidos quer a Venezuela. Por isso que, enfim, eles espionaram a Dilma por causa do pré-sal. E aí encontraram dentro do nosso sistema judiciário funcionários públicos, porque juiz e promotor é funcionário público, que resolveram colaborar com os Estados Unidos. E queriam fazer um fundo com o dinheiro da Petrobras. Então, assim, são muitos pontos que, se você não entende o que é um país soberano e um país que não é soberano, você não vai entender nada. Então, assim, tem que privatizar para dar lucro para quem? Porque me diga, você acha que a saúde não tem que ser pública? Que a energia não tem que ser pública? Que a educação não tem que ser pública? O Estado não tem que gerir essas coisas?
O que acontece no Brasil? Por exemplo, eles privatizam a empresa e aí tem um acidente como Brumadinho. Quem tem que socorrer? O Estado. Falta energia em Manaus, que é privado. Quem tem que socorrer? Então são visões de mundo, e se a pessoa tiver preguiça, como você falou, de entender o que está em jogo e quem é a favor dela, quem é contra ela, quem é a favor de um Brasil soberano e com Estado forte, quem é a favor de que o Brasil seja colônia de outros países, quem tiver preguiça de saber isso, não vai falar lé com cré. Vai falar um português bem popular. Você falou uma coisa E vai muito achar que está bacana. falando lé com cré. Isso que é o mais grave. Quando a gente sabe que não sabe e tem humildade de perguntar, de procurar saber, tudo bem, porque ninguém vai saber tudo o tempo todo, isso é impossível. Não tem nenhum problema não saber. O problema é quando a gente não sabe e a gente acha que sabe. Isso é Você gravíssimo. você falou uma coisa muito importante que não é dessa semana, não é hit dessa semana, aqui nos meus ouvidos, mas sempre foi muitas vezes uma fala, quando se fala em público e privado. Aquela fala assim: ah, mas se privatizar vai funcionar? Porque público não tem funcionado. Porque se é privatizado, pelo menos você vai lá e paga aquele valor, mas pelo menos você pode usar, pelo menos funciona. Essa base eu acho que falta, sabe? Do que Gente, é esse direito, do que é esse direito que você tem, posso sabe? falar? Vou contar uma experiência. Conheço uma criança que estudou na escola britânica aqui no Brasil. Aquela educação maravilhosa, né? Chega de manhã, almoça na escola, só sai à tarde. Uma educação de altíssimo nível. Quando essa criança tinha 12, 13 anos, o pai desta criança foi fazer mestrado na Inglaterra. Ganhou uma bolsa do governo inglês e mudou para Londres. O que aconteceu? Esta criança estudou em Londres numa escola igualzinha, de graça, pública. Andava na rua sem medo de ser atacada. Andava de metrô. Na classe dela tinha crianças da zona que ela morava, que era mais central de Londres, num bairro muito bom, mas tinha criança da zona 2, da zona 3, porque lá em Londres é assim, quanto mais afastado, zona 1, zona 2. O que aconteceu com essa criança? A cabeça dessa criança mudou completamente. Ela entendeu o que é vontade política, o que é escolha política. Porque ela viu que é possível uma escola que no Brasil custa uma fortuna de graça, pública. Essa criança tinha uma irmãzinha de 1 ano, atendida pela saúde pública. Sabe o que aconteceu quando eles chegaram lá? Foram se cadastrar na saúde pública. Foi uma pessoa ver as condições que a bebezinha morava. Entregou um livro explicando tudo do primeiro ano de vida. Entende? E as mesmas pessoas que defendem Estado mínimo no Brasil viajam para a Europa e acham isso maravilhoso lá. Por quê? Porque acham que o povo brasileiro não merece. Querem continuar com um país com mentalidade escravocrata. E o mais grave disso, não é essas pessoas que têm dinheiro para viajar acharem isso. É quem poderia se beneficiar, quem poderia ser incluído, achar isso também. É indecente o que a gente paga de seguro-saúde. Nem me fale sobre isso. É indecente. Por quê? Porque se todo mundo usasse o SUS e pressionasse, porque o SUS, ele é excelente, só que ele precisa ser ampliado, aprimorado, mas para isso precisa vontade política.
E ele está sendo desmantelado. Tudo que foi feito em 30 anos está sendo desmantelado agora. Então, é muito triste essa mentalidade. A privatização só serve para uma coisa, para o setor privado ganhar, lucrar, só para isso. Entende? Não é uma questão de nunca pode privatizar. Se tiver indicação. Gente, vejam, se informem quanto a Petrobras fatura e por quanto está sendo vendida. Estão dilapidando o nosso patrimônio, vendendo por preço de banana, a gente está perdendo. É muito grave. É muito grave. O que acontece, gente? A telefonia privada. Eles agem em cartel. O que é agir em cartel? Você pode mudar para a telefonia que for tudo o mesmo preço. Eles não vão abaixar o preço deles, gente. Eles não vão concorrer entre eles. Eles têm um olhar de lucro, né? Eles têm um olhar de lucro, mas eles se unem. Isso que é grave. Eu vou privatizar e vai ter mais concorrência. Não, não vai ter mais concorrência, não. A única diferença é que você vai ficar na mão do setor privado. Se eles querem cobrar o seu pacote, o mínimo, R$ 100 por mês, todos vão cobrar. Vai ser 95 o outro. Entendeu? Você fica na mão deles, acabou. E a gente vivencia isso na prática, Gente, né? a desigualdade, O que não a desigualdade do Brasil é enorme. A desigualdade do mundo. Eu já falei para vocês do livro O Nível, daqueles ingleses que pesquisaram todos os problemas, obesidade, drogadição, violência, gravidez na infância. Tudo isso é decorrente da desigualdade. Aquele livro que eu mostrei já, O Nível, não está aqui agora. Ele mostrou dos países mais ricos da Europa e entre os estados brasileiros. Mas ontem eu ganhei esse livro, ó. Não sei se dá para ver. Dá para ver? A Ascensão do Sim. Bolsonarismo. Eu ganhei desse jornalista, que é o autor, o César Calejon. Eu anotei aqui uma coisa para falar para vocês. Veja bem. A diferença de renda no Brasil. É tão indecente, gente. É tão indecente, é tão vergonhoso. Espera aí que eu vou achar. Ó. Isso em 2015, a média nacional era 3.091 por mês. Os 50% mais pobres ganhavam 766 por mês. Os 10% mais ricos, 17.300 por mês. E o 1% dos super ricos, 83 mil por mês. De 766 para 83 mil. Só que é isso que... Eu estou no começo do livro ainda, mas é isso que a gente vem falando aqui, que esse livro discute. Por que essa maioria esmagadora não faz nada? Porque ela não sabe. Ela não sabe. Ela tem essa mentalidade que você falou. É melhor eu pagar. Pagar com que dinheiro, cara pálida? A gente falou muito aqui na época da campanha da prefeitura, pessoas que têm uma casa ou pagam financiamento achando que iam ter a casa invadida. A pessoa não tem noção de que tem gente que tem mais de 100 imóveis e deixa tudo vazio até valorizar, entendeu? A pessoa não tem noção disso. A pessoa não tem noção dos grandes latifúndios que tem no Brasil, improdutivos. Tem gente que cerca e fala, essa terra é minha, acabou. Entendeu? Mas tem gente passando fome. Por que a gente não divide em pequenas propriedades? Tá passando fome, é problema dele. Não tem nada com isso.
É muito grave esse tipo de raciocínio, sabe, gente? Não tem outro jeito senão a gente estudar. É o único jeito, a gente estudar, a gente se informar, a gente procurar entender, a gente procurar entender que as televisões, elas são financiadas por esses grandes grupos econômicos. A gente já falou isso 1000 vezes aqui. Eles não vão defender o interesse que não seja deles. A fake news é feita para isso, para a sua cabeça ter uma lavagem cerebral, atuar no seu medo, na sua raiva, te convencer de absurdos. Agora, se você quer aceitar isso, tudo bem, ninguém pode fazer nada. Entende? É difícil. O que você pode fazer contra uma pessoa? Aliás, o que você pode fazer a favor de uma pessoa que quer aceitar uma fake news que vai contra ela? E que nem pensa se é fake news ou não, né? Já vai absorvendo como sendo um fato real, né? Então, no Brasil tem um problema muito grave, gente. Mas muito grave mesmo. Inclusive no livro Engenheiros do Caos, eles mencionam que no Brasil houve uso do WhatsApp para disseminar a mentira. Porque fake news é mentira e às vezes, não é uma mentira inventada no nada, mas pega um fato e deturpa, e a partir daquele fato inventa. No Brasil, as companhias de telefone, elas vendem um pacote e o WhatsApp está incluso. Entende? Mas se a pessoa quiser navegar na internet, ela não tem dados. Ela não tem dados de internet suficiente. Então, por exemplo, a pessoa recebe uma notícia falsa, ela não tem como entrar na internet e checar. Eu estou pondo ali na nossa conta Conversa Cidadã vários agência pública, agência Lupa, para as pessoas saberem o que seguir, para poderem saber as verdades, né? Agora, eu queria um pouco falar sobre o que você falou daquele deputado que foi preso. O nosso chefe do executivo passou quase 30 anos no Congresso falando esses mesmos absurdos. Se não foi exatamente o mesmo, similares. E era tido como folclórico. Como uma coisa, deixa pra lá, não vamos considerar. Entende? Uma pessoa que... Eu não sei se vocês sabem, mas o Congresso Nacional foi fechado durante a ditadura. O Congresso Nacional é a casa do povo. Quem está lá é representante do povo. Mas está uma porcaria. Votem melhor. Vocês votaram, nós votamos nessas pessoas. Então, era fechado durante a ditadura. Este senhor, ele cuspiu no busto do Rubens Paiva, que foi brutalmente assassinado durante a ditadura, pai do escritor Marcelo Rubens Paiva. Ele era deputado. E tem um busto dele no Congresso. Este senhor cuspiu no busto. Este senhor falou para uma deputada que não a estuprava porque ela não merecia, foi condenado na justiça. Foi condenado por racismo. E foi indo. Foi indo. No dia da votação do impeachment, no Brasil, exaltar tortura e torturador é crime. No dia da votação do impeachment, ele exaltou um torturador, zombou da vítima de um torturador. E o filho dele atrás, repetindo com um sorriso o nome do torturador. E foi avançando. Dizia que o sonho dele era que tivesse uma guerra civil no Brasil, que morressem 30 mil pessoas. Já foram 240 e ele está armando a população, está facilitando o armamento. Ele nunca escondeu quem ele era e quais eram os projetos dele. Quem quis comprar, comprou porque quis. Entende? Ele foi falando isso, foi falando tudo isso e chegou aonde chegou.
Nós vamos ter que explicar para as futuras gerações como foi que nós permitimos, como você bem falou na conversa passada, que no nazismo, quando você estudava nazismo, você se perguntava, mas ninguém fez nada. Nós vamos ter que explicar como é que nós colocamos essa pessoa. E aí, o que aconteceu agora? Quando esse deputado começa a agir da mesma forma, eles resolveram barrar. Só que eu fico muito triste que o STF barrou por 11-0 e o Congresso Nacional barrou. Falou, não vai ter esse tipo de ameaça aqui, não vai ter discurso de ódio mais no Brasil, porque eles tentam confundir a população dizendo que discurso de ódio é liberdade de expressão. Discurso de ódio não é liberdade de expressão, é discurso de ódio. Se eu estou falando alguma coisa que diz tem que matar tal pessoa, tem que eliminar tal pessoa, isso é discurso de ódio, não é liberdade de expressão. Então eles resolveram barrar, e o STF barrou por 11-0, mas eu fico muito triste que 240 mil mortos não seja motivo para 11-0 no STF. Que falta de vacina não seja motivo para 11-0 no STF. Há um processo de cassação da chapa do Tribunal Superior Eleitoral parado há 2 anos, porque a campanha foi feita com disparo ilegal de fake news pago com dinheiro de Caixa 2. Então, eu espero que as coisas estejam sendo investigadas. E espero que não morra mais tanta gente. Espero que a gente não viva tanta incerteza de saber quando é que vem essa vacina. Eu falei outro dia, sabe, Alcina, as pessoas estão ficando doentes mentalmente. As pessoas estão presas dentro de casa, crianças, adolescentes, idosos, adultos. As pessoas não podem se ver, não podem se encontrar, não podem ter uma vida normal em função de uma doença contra a qual existe uma vacina. E a gente não está recebendo essa vacina pela decisão política de um governante. Quem aprova isso, aprova a morte. Aprova a política da morte. É a falência da nossa sociedade. Que tipo de sociedade é essa que tem um programa de vacinação modelo, que poderia estar exportando vacina, exportando vida para o mundo e não tem vacina? As pessoas estão morrendo. Que espécie de pessoa aprova isso, esse tipo de política? Eu queria saber. Quem é essa pessoa? Eu tenho medo dessa pessoa. Que valores ela tem na vida? Ela não valoriza a vida? Ela não valoriza a vida dos outros? Como que funciona? É isso, gente. Peço desculpas, mas eu realmente estou bastante indignada. Eu falei outro dia, não vai ter profissional de saúde, nem saúde física, nem saúde mental suficiente. Porque o Brasil vai virar uma calamidade. As pessoas não têm trabalho, as pessoas não têm saúde, as pessoas não podem se ver. Eu não te vejo há quanto tempo? Quanto tempo, em tantos anos de amizade, a gente ficou tanto tempo sem se ver? Nunca. É uma loucura isso, né? Sim, porque para você sair daí, de onde você mora, você tem que pegar um transporte público e você não vai se arriscar. Você é refém de uma decisão política de uma pessoa que preza a morte. Sempre falou que o ídolo é um torturador, que queria fazer uma guerra para 30 mil, que minha especialidade é matar, ele falou. E o que era a especialidade de matar? O treino no exército para defender as fronteiras brasileiras, gente. E é interpretado como uma especialidade em matar. Todo mundo vai morrer, e daí? Como assim? O que é isso? Que falta de respeito pela vida alheia é essa? Que chefe de Estado é esse, gente? E eu volto a dizer, estou falando tudo isso aqui com medo. Porque há de se ter medo de quem preza pela morte. Porque eu prezo pela vida, inclusive dele. Nunca desejei. Eu vejo muitas pessoas falando assim, ele podia morrer.
Não acho que podia morrer. Eu acho que as instituições podiam tomar uma atitude, como o Tribunal Penal Internacional tomou, que o processo dele já está sendo analisado. O mundo, gente, o mundo todo sabe o que está acontecendo no Brasil. É igual o escândalo da Lava Jato. O New York Times diz que é o maior escândalo judicial do mundo. Todo mundo sabe que o nosso judiciário foi corrompido para evitar que uma pessoa fosse candidata a presidente da República. Só aqui no Brasil que ainda existem pessoas enganadas em relação à gestão da pandemia e em relação ao que foi feito no Brasil. A sequência de golpes contra a constitucionalidade, contra a República e contra a democracia. E, em última instância, contra o povo, contra a soberania do nosso país, contra a construção do nosso país. As reformas de base que o Jango Goulart queria fazer na década de 60 estavam começando a ser feitas. Foram cortadas agora. Não se permite. Não querem negros na universidade, não querem pessoas mais pobres no aeroporto, não querem... O ministro da Economia verbalizou isso, falou que o Brasil estava uma farra, que as babás estavam indo para Disney. Na cabeça dele, né? Quem é babá para ir para Disney? É isso, gente. Mas a grande fala, ou a gente entende o que está acontecendo, ou a gente busca se informar, ou a gente vai ser fantoche. Isso é uma escolha. Escolham. Acabaram com o Ministério do Trabalho, acabaram com o Ministério da Cultura, acabaram com os direitos trabalhistas, mexeram nos direitos previdenciários. Ou vocês enxergam isso, nós todos, ou a gente enxerga, ou a gente vai ser manipulado. Igual fantoche, sabe? Bota no dedo e faz os gestos que quiser. É isso. Mas tudo isso, lembrando sempre, lembrando que todas essas falas que você teve, as pessoas sempre dizem, mas nós tínhamos uma esperança em relação a este candidato, é o que as pessoas dizem sempre. Nós tínhamos essa esperança porque nós estávamos decepcionados com a corrupção que corria solta no nosso país. Era isso que as pessoas diziam. Então, mas eu já expliquei quanto que esse governo deixou de reservas cambiais, já falei do pré-sal, eu já falei de várias coisas aqui, sabe? Evidente que teve corrupção, como na ditadura teve corrupção. O Emílio Odebrecht falou que ele praticava aquelas coisas há 30 anos. Só que nunca houve nenhum governo que criou instrumentos para combater a corrupção. Esse criou. Só que foi usado contra ele. Entende? Na verdade, contra o povo. Ou as pessoas vão entender isso, ou eu não sei. Porque sabe o que acontece? Um dos erros graves desses governos foi não explicar para a população que é política pública. Então, muita gente achou que a vida tinha melhorado porque foi Deus que melhorou a vida. E agora acha que a vida piorou porque foi Deus que fez piorar. Não, gente. Política pública. Política pública. Escolha. O nosso país está sendo governado para meia dúzia de pessoas. Sabem que os impostos do Brasil, eles incidem mais no consumo. Então, quem paga mais imposto no Brasil são os pobres. Porque, assim, tudo que a pessoa recebe, ela vai comprar feijão, arroz, roupa, e vai pagando. E quem é muito rico vai receber muito mais do que vai gastar no mês e vai aplicar. Vocês sabem que no Brasil os sócios de banco não pagam imposto sobre lucros e dividendos? Vocês sabiam disso? Eu já falei aqui uma vez. Vocês sabiam que no Brasil, uma pessoa que compra uma grande embarcação ou um helicóptero, ela não paga imposto? E quem compra uma moto para andar o dia inteiro, 15 horas por dia, com aquele negócio pesado nas costas, paga imposto? Vocês sabiam disso? Vocês acham justo? Eu não acho justo. Eu não acho. Eu sei, eu, uma pessoa aposentada, pago muito de imposto de renda. Professora,
né? Aposentada como Por professora. quê? Eu não sou um exemplo, Por olha que que eu você aqui, paga ó. muito? Por que que você paga muito? Os funcionários públicos são descontados na fonte. 27,5% não tem como sonegar. Esses funcionários públicos que fazem esse país rodar, que o ministro da Economia chamou de parasitas e inimigos. Entende? É isso que é esse tipo de conduta que está sendo governado o país. Ele está governando para os financistas da Faria Lima. E tem gente que é pobre, que é médio, que é a maioria do Brasil, que está batendo palma para isso. O que eu posso fazer? Eu só posso chamar de fantoche. Porque é uma pessoa que não sabe o que está acontecendo, ela não quer saber, ela não quer se informar e ela quer ser explorada. Quer ser explorada? Tudo bem. É isso. É. 19ª Conversa Cidadã. Acho que faz 19 segundas-feiras que a gente fala variações sobre o mesmo tema. Cada vez a gente Sim, pega um pedaço das variações desse mesmo tema, é né? isso aí. E o que é uma coisa que eu deixo muito claro para as pessoas que me falam diretamente. Eles dizem assim: eu vou deixar para você responder, eu já sei, eu já respondi, mas eu quero que essas pessoas ouçam de você, que não está combinado mesmo. Então, vocês vão ouvir agora a Cristiane Jatene falando sobre isso, tá? Alcina, mas o tema da conversa de vocês é conversa cidadã. Mas vocês falam muito de política. Vocês falam muito de política. Entendeu? Vocês não vão falar assim outros assuntos da cidadania? Vocês falam muito sobre política. Por favor, Gente, Cristiane, porque eu eu não respondo sei. ao Por vivo, favor, então. me digam quais são os outros assuntos, porque tudo é política. Se a gente quer assistir um show no Sesc Pompeia, é política. Se a gente quer assistir, que a gente quer ter uma biblioteca aí no céu, perto de Arthur Alvim, isso é política. Tudo é política, gente. O que não é política? Só que vocês estão achando que política é política partidária. Não, política é nossa conduta na vida. É nossa conduta na vida, se a gente vai ser honesto, se a gente vai ser desonesto, se a gente vai valorizar a ciência, se a gente vai valorizar a educação, se a gente vai valorizar a arte, se a gente não vai ocupar 2 vagas quando a gente vai parar o nosso carro em algum lugar público, se a gente está entrando no metrô e tem uma pessoa saindo, mas eu quero entrar primeiro, eu não deixo ela sair, vou empurrando, isso tudo é política. Não é culpa nossa, nós não inventamos isso. É assim, é isso, gente. O que a gente pode fazer? É isso. Como se diferenciar isso da cidadania? O que será que as pessoas estão entendendo por cidadania, Não né? sei, falem pra gente, a gente quer ouvir. A gente tá com bom humor aqui, a gente quer ouvir. Agora, eu queria falar uma coisa, sabe? Eu queria ver quem toparia mais pra frente, assim, a gente aprender a estudar, pegar um grupinho de 10 pessoas e a gente ler alguma coisa junto, com aula online, para a gente aprender a estudar, para a gente aprender a ter pensamento crítico, pegar uma notícia de jornal, checar as coisas, porque eu acho que é um exercício, né? A gente está fazendo isso aqui, mas eu queria fazer uma coisa mais focada em algum momento. Porque eu acho que A vocês, gente, vocês estão fazendo uma coisa maravilhosa. Vocês estão montando um coletivo. Então, se a gente faz um grupo de 10, esses 10 multiplicam, entende? É essa a questão. Porque, eu quero, nesse gancho que você está dizendo, né? Em breve nós teremos aí uma surpresa, uma nova parceria que nós estamos aí no projeto, para a gente ter um papo sobre leitura com um sociólogo. Eu acho que vai ser bem interessante. então, Nós vamos torcer para dar certo isso. deixa eu só convidar o pessoal. Pessoal, entrem no meu Instagram, Cristiane Jatene. Lá tem umas lives que eu faço de alguns livros. São curtinhas, 15 minutos, assim. Eu falo de livros, às vezes eu leio alguma coisa. Quintas-feiras, eu queria convidar vocês para prestigiarem. Tem live de questões existenciais, psicoterapia e sociedade.
Eu falo muito, o meu desafio é muito esse, que o autoconhecimento tem a ver muito com a postura que a gente se coloca no mundo. A gente precisa saber quais são nossos valores, quais são nossos preconceitos. Isso é um processo, a gente vai aprendendo. Então, queria convidar vocês para isso. É isso, gente. Nós temos que aproveitar a oportunidade que a gente tem em rever determinadas posturas, né? Determinadas coisas que acabam acontecendo com a gente. Eu acho que se nós estamos tendo essa oportunidade de reflexão, nós não podemos deixar que a coisa vá pelo ralo, Eu acho que né? é importante a gente entender que tem um sistema capitalista, violento, criado para a gente produzir, produzir, consumir, 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 produzir. A gente, as escolas são assim, a gente tem que passar no vestibular, tem que estudar aí aquela coisa intelectual. Então eu acho que é um exercício de criar um oásis, a gente aprender a pensar, a refletir, a ter pensamento crítico, não ser mais só uma engrenagem da máquina e ficar reproduzindo, sabe? Não é fácil, gente, porque a gente tem que se sustentar, a gente tem que trabalhar, a gente tem que N coisas o dia inteiro fazendo. E a gente se cansa também, sabe? Mas é um exercício a gente ter esse compromisso em tentar se informar, tentar saber a verdade, não ficar sendo enganado, não agir que nem não agir que nem fantoche. Isso é Oi. muito importante. E isso pode ser construído. Esse compromisso com a reflexão, com o pensamento crítico. Ainda bem que está acabando, que daqui a pouco vai acabar essa bateria aqui. É. Mas, Cristiane, mais uma vez eu queria agradecê-la em nome de todos os integrantes do nosso projeto, em nome de todos os nossos seguidores, pela sua parceria leal e fiel durante todo esse tempo. Queremos continuar contando com você, nós sabemos das suas atribuições diárias, da sua carreira, tudo isso, e você se dispõe a estar com a gente aqui toda segunda-feira para bater esse papo com a gente. Então, Para mim é um mais uma vez, prazer, é um publicamente, quero prazer. muito agradecer por isso. Para mim é um prazer, eu adoro essa conversa. Eu acho que é assim que a gente vai conseguir melhorar, fazer o Brasil ser uma comunidade mais solidária, é criando essas pontes. A gente tem o nosso pequeno espaço aqui, o outro ali, vai somando. As redes sociais foram invadidas por muitas mentiras. Essas pessoas que disseminam mentiras têm muito dinheiro. Por isso que eu peço, quem gostou, curta, comente, compartilhe para os nossos vídeos avançarem, porque a gente não tem isso. Então eu quero também agradecer vocês pela iniciativa do coletivo, que eu acho maravilhosa, pelo nosso espaço aqui, que é muito gostoso, e agradecer a todo mundo que vem, que ouve, que fica até o fim, que volta, quem dá uma passada. Obrigada a todos. Boa noite para todo mundo que está aqui agora. E bom dia, boa noite, boa tarde para quem vê no IGTV, não sei que horas, né? Boa madrugada, às vezes, né? Sei lá que hora que a pessoa vai ver. Valeu, pessoal. Muito obrigada. Amanhã estou por aqui de novo. Amanhã a gente volta com as nossas lives ordinárias, né, do projeto. Amanhã estaremos aqui conversando com vocês, com aqueles que puderem. Um beijo, um abraço, muito obrigada. E para aqueles que puderem, até amanhã e até segunda na nossa próxima Conversa Cidadã. E Obrigada, gente. quinta-feira no meu canal, gente, na minha página ali, de questões existenciais, psicologia e sociedade. Olha, Abraço para essa todo semana mundo. nós temos oportunidade de alguns encontros. Um abraço, gente. Muito Tchau, obrigada. Até pessoal. mais.